Vamos fazer uma oração nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, E agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Querido Deus, mais uma vez aqui nos encontramos, meu Pai, nessa noite, Senhor, para louvar e para bendizer o Teu nome, meu Pai, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, é fiel, é amoroso nas nossas vidas, meu Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. O Senhor não tem deixado nenhum mal nos acontecer, meu Pai. E tudo que nos acontece nessa terra, nós sabemos que é pela permissão do Senhor para um propósito maior, meu Deus. Quero estar aqui apresentando a minha vida, quero estar apresentando a vida dos meus irmãos nessa noite, meu Pai, a vida dos que vão acompanhar também pela rádio, a vida dos que vão acompanhar também pelas redes sociais, meu Deus, que o Senhor possa estar alcançando cada um para a glória e para a honra do Teu nome, meu Deus, e venha nos ajudando nesse estudo bíblico nessa noite. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua inspiração, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua revelação nessa noite, Senhor. Essa lição tão poderosa, essa lição tão valiosa para as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos sair daqui decididos, meu Pai, a praticar todos os ensinamentos da Tua palavra, para que a nossa vida seja cada vez mais abençoada. E desde já nós Te damos toda glória, honra e louvor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite? E eu vou estar fazendo a apresentação, dessa lição mais uma vez. Sempre é bom apresentar a lição, para nós nunca esquecermos o tema principal dessa lição. Segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então continuamos, irmãos, no monte. Continuamos no monte aprendendo com Jesus, Vamos passar 3 meses no monte aprendendo com Jesus, e isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Não estivemos lá naquela época presencialmente, mas estamos agora, E Jesus aqui do nosso lado também, Jesus habitando dentro de nós também para nos dar revelação. Os irmãos abram aí na lição número 4. Lição número 4 tem como tema resguardando-se de sentimentos ruins. Irmãos, desde a semana passada, eu já sabia que ia ser um tema forte. Resguardando-se de sentimentos ruins. Textuário. Textuário está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Vou ler mais uma vez. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Note que falou aqui sem motivo, Daqui a pouco vamos explorar um pouquinho sobre isso. Meu Deus. Verdade prática, irmãos, verdade prática. Vamos falar aqui de réu de juízo, O susto é maior. Verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Olha, irmãos, a cólera e a ira, será um tema recorrente nessa lição. E diz aqui que não pode dominar o coração do crente. Então, se não pode dominar, não significa que o crente não vai sentir esse sentimento, em algum momento. O crente vai sentir. Mas nós vamos aprender aqui que cabe ao crente dominar esse sentimento e não deixar esse sentimento dominar o crente, Aqui diz, elas devem ser vencidas com o ensino do Evangelho. Irmãos, a palavra do Senhor fala, nos ensina que nós somos mais do que vencedores, E nós somos mais do que vencedores através do ensino da palavra. Todas as nossas fragilidades, todas as nossas limitações, nós conseguimos vencer com o ensino e com a prática da palavra. Então nada é impossível para aquele que pratica a palavra do Senhor, irmãos? Às vezes você pensa, pastor, uma área da minha vida é tão difícil, outra área, que não é a ira, que não é a cólera, mas tem uma área da minha vida que eu acho tão difícil. Aqui nós vamos aprender que tudo é possível, que nós possamos vencer, que nós podemos vencer através do ensino da palavra. Então nós vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Aí os irmãos acompanham aí na revista e o Pedro vai estar colocando em nome de Jesus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens,
para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta. Peraí. Acho que voltou. Peraí. Mateus capítulo 5. Então a minha está errada. Versículo 20. Ah, Pedro, tu colocou errado. Foi o Pedro que colocou errado. O Pedro deve ter colocado a lição anterior, né? É a lição número 4. Segundo trimestre de 2022. Eu também estava procurando aqui. Eu falei... Aí eu pensei que eu tinha perdido algum versículo, né? Olha, eu perdi algum versículo. É segundo trimestre... Oi? Tu não acha? Segundo trimestre de 2022, Pedro. Rede Brasil. Glória a Deus. Vamos ver. Cadê o som? Ouvistes o que foi dito aos Agora antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Glória a Deus, irmãos. Então esse tema, como eu falei, muito forte, né? Falou muito comigo, me ensinou muito, bastante também, né? E com certeza nós vamos aprender muito aqui nessa aula também. Eu vou falar aqui do plano de aula para os irmãos que tem na minha lição aqui. Aí os irmãos prestem atenção, que só tem na minha revista. E os irmãos prestem atenção aí. Diz assim: a presente lição mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o homicídio. Como o do homicídio. Apresentação da lição. Objetivos da lição: expor que o Evangelho não é antinomista, daqui a pouco vamos aprender o que é isso. Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio e correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Motivação: muitas pessoas praticam ações trágicas por causa dos atos precipitados e impensados. Se houvesse uma pausa ou se desviasse o pensamento por alguns instantes, o mal não ocorreria. A consequência da cólera, da ira, estão por todos os lados: trânsito, banco, filas de espera, etc. Então está falando aqui do acesso de raiva, né, irmãos? Do ataque de ira, daquela explosão que muitas vezes pode trazer consequências trágicas para a vida do ser humano. O vídeo já está fácil aí, Pedro? Nós já vamos colocar logo no começo. Então, irmãos, está falando que a consequência da cólera e da ira, né, estão por todos os lados. No trânsito, quantos já não viram briga de trânsito, né, até a morte. Nos bancos, filas de espera. E aí eu separei um vídeo aqui para os irmãos, né, para a gente introduzir essa lição. Esse acontecimento aconteceu no hospital. O Pedro vai estar colocando aí. Vou até apagar aqui para ficar melhor. Pedro vai estar colocando aí, irmãos. Olha o que a ira pode causar, né? Coloca aí, Pedro.
Olá, boa noite. Esta edição começa mostrando o flagrante da agressividade de um paciente que não conseguiu esperar 10 minutos para ser atendido em um hospital. A Patrícia Silveira tem os detalhes. O caso aconteceu perto das 9h30 da noite no Hospital Santo Antônio, em Itapema. Este homem de 44 anos chega dizendo que estava sentindo dor, mas nem chega a passar pela triagem. 10 minutos depois, ele joga uma cadeira de rodas 3 vezes contra o vidro da recepção. Na sequência, o filho dele pega um conjunto de cadeiras do hospital e também joga contra o vidro. As fotos mostram o estrago. O diretor do hospital disse que uma paciente ficou com a pressão alta e a recepcionista também precisou de atendimento. Então, irmãos, até aí tá bom, Pedro. Veja, né? Aí foi um vídeo leve, né, irmãos? Foi um vídeo leve. Nós já vemos que tem muitas outras cenas, outros acontecimentos que acontecem coisas até piores do que isso aí, né? Então, vamos falar disso, ataque de ira. E aqui fala um negócio interessante, né? Se a gente desviar os nossos pensamentos muitas vezes por alguns instantes daquele fato ali, com certeza nós vamos conseguir, né, nos controlar diante de uma situação difícil. Ou seja, nós podemos escolher o que vai ocupar o nosso pensamento, né? Nós podemos escolher aquilo que vai ocupar a nossa mente, né, irmãos? Aquilo que vai alimentar a nossa mente. Então vamos lá, introdução. Vamos para a introdução aí na revista. Nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. Antinomista, irmãos, vamos logo aqui, né, dizer logo o que significa, mas daqui a pouco nós vamos explicar melhor. Antinomista significa anti-lei, né, como se fosse contrário à lei, contra a lei. Daqui a pouco vamos entender melhor. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Aqui nessa lição nós vamos aprender que não tem como ter um relacionamento com Deus se a gente não tiver um bom relacionamento também com o nosso próximo também. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso a seção bíblica de Mateus 5, versículo 21 ao 26, será o objeto de nosso estudo. Vamos lá para o tópico 1, irmãos. Tópico 1, o Evangelho não é antinomista. Agora nós vamos aprender o que é isso. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição. Constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então essa palavra aí meio difícil, né? Antinomista, quer dizer isso. É tudo que é contrário à lei, às normas e às regras. Então nós vamos aprender, irmãos, que o Evangelho não é contra a lei, o Evangelho não é contra as normas e o Evangelho não é contra as regras, né? Porque às vezes nós vemos situações assim. Porque se nós formos olhar bem, em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos estar regidos por normas e por regras, né? Desde a nossa família. Começa na nossa casa, tem as normas, tem as regras para a gente estar obedecendo, para a gente estar cumprindo, né? No nosso trabalho também tem normas e tem regras. No estudo, no colégio, né? No colégio das crianças também tem as normas, tem as regras. Todas as áreas da sociedade vai existir normas e vai existir regras, vai existir leis. Nós aprendemos semana passada, irmãos, que se o ser humano vivesse sem lei, já foi feito esse estudo científico, que se o ser humano vivesse sem lei, ele se autodestruiria, né? Se matava, se destruía. Então o Evangelho não é contrário a isso. Por que nós estamos frisando? Porque tem pessoas que acham que quando estão servindo a Deus, quando estão na igreja, não tem que obedecer regra nenhuma, né? Que não tem que ter regra. Já ouvimos isso, né? Ah, essa igreja é cheia de regra. Aí às vezes a pessoa até sai da igreja, por quê? Porque não quer obedecer às regras. Às vezes saem do grupo porque não quer, acha que o grupo é cheio de regras, né? Um grupo de mulheres, de varões, de crianças, de jovens. Às vezes sai de um grupo de WhatsApp também, porque o grupo de WhatsApp tem regras. Então tem pessoas que não querem obedecer às regras. E se não quiser obedecer às regras, não está vivendo o Evangelho. Achar, eu sou salvo pela graça, eu não tenho que estar obedecendo regra nenhuma. Não, irmãos, isso não é verdade.
né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a obedecer às leis, às normas e às regras também. Então, todo lugar que for, se a pessoa não se adapta a certo tipo de regras, ela tem o direito de escolher outro lugar, né? Mas no outro lugar vai ter outros tipos de regras também. Se ela não quiser obedecer regra nenhuma, irmãos, ela vai ter que viver isolada do mundo. Porque de repente fala, não, pastor, se eu não quiser obedecer regra nenhuma, eu vou começar a fazer tudo errado, eu vou para o mundo do crime. Sabia que até o mundo do crime tem regras? E são regras, não tem, irmãos? E são regras violentas, se não obedecer é morte. Então note, irmãos, todas as áreas das nossas vidas, nós vamos estar sujeitos a regras. Agora, uma coisa que nós falamos aqui, né? Se a gente for observar bem a definição do Evangelho, o Evangelho, irmãos, não se limita a isso, a um conjunto de regras, o que pode, o que não pode. Não, nós já falamos aqui. O Evangelho é poder de Deus para transformação. O Evangelho nos transforma de tal forma que nós não vamos precisar de ninguém estar falando isso pode, isso não pode. O próprio Espírito Santo vai estar falando aos nossos corações e nós vamos obedecer não porque somos obrigados, nós vamos obedecer porque nós vamos amar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não é verdade, irmãos? E aí, quando nós fazemos essas coisas com amor, quando nós fazemos essas coisas aí com alegria, não fica aquele peso, né? Quando nós achamos que nós temos que fazer algo para merecer o amor de Deus, para merecer o favor de Deus, nós não fazemos com amor. Nós fazemos por obrigação, com aquele peso, não é verdade? Agora, quando nós começamos a viver a graça mesmo, a fazer porque a gente ama realmente, já não é mais com aquele peso, é com alegria. Por isso que o apóstolo Paulo falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, servir a Deus, irmãos, não é aquela tristeza, não. É claro que tem lutas, provações, mas eu costumo dizer, irmãos, eu tenho essa experiência e os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos também têm. Até as lutas com Deus são aquelas lutas ali gostosas, irmãos, né? Você sente assim, Deus, eu estou numa prova, mas você sente a presença do Espírito Santo. Estou nessa prova, mas sei que o Senhor vai me dar a vitória. Tem hora que você está ali na prova e você está rindo. Não é rindo, né, irmãos? É rindo ali de tanto que o Espírito Santo te enche. Não é rindo comemorando. Não é comemorando, mas você está rindo ali porque você sabe que o Deus está contigo. Aí isso tira um sorriso do seu rosto, né? E até mesmo a questão do choro. Ontem nós estávamos orando, um devocional lá em casa. Aí nós oramos em cima desse versículo, né? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não significa que você vai estar numa prova numa noite, aí no dia, clareou o dia, já acabou a prova. Às vezes não é assim, né? Às vezes demora um pouquinho. Mas está dizendo, irmãos, que você pode passar o que for, mas vai chegar o momento que você vai se alegrar de novo na presença do Senhor. E se a gente parar para olhar para trás, irmãos, imagine quantas coisas difíceis você já passou. Quantas situações dolorosas, difíceis, tristes, que você olhou assim, meu Deus, essa provação, não sei se eu consigo suportar. E você suportou e hoje em dia está aqui, se alegrando na presença do Senhor. Então, irmãos, não há nada nessa terra que Deus não possa vencer por nós e nos ajudar, não é verdade? Então, quando nós formos fazer as coisas para Deus, cumprir normas, regras, nós vamos cumprir sim, porque faz parte na igreja também. Mas nós vamos fazer com alegria, com obediência ao Senhor e também com respeito ao nosso próximo, né? É assim que funciona. Vamos lá. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Então note que tem pessoas que têm esse pensamento. Não devo obedecer leis, até mesmo a lei do Antigo Testamento. Nós fizemos aqui a diferença, né? Nós falamos aqui a diferença na aula passada, das leis morais, as leis cívicas e as leis cerimoniais. As leis cívicas, que era para o povo de Israel, nós não precisamos, né, seguir elas, porque era específica para o povo de Israel. Agora, as leis cívicas do nosso país, nós devemos obedecer ou não devemos? Devemos, né? As leis cerimoniais, que eram para os judeus daquela época, nós não precisamos mais fazer aqueles rituais, aquelas cerimônias, matar animal, né, para ir para a presença de Deus. Não, Jesus Cristo, ele já se sacrificou. Ele é o sacrifício perfeito, nós não precisamos sacrificar mais nada. Hoje em dia, quem sacrifica animais, essas coisas, né, são quem mexe com feitiçaria, com macumbaria, com essas coisas aí, não é verdade? Lá no meu serviço, eu molho uns canteiros lá, né, irmãos? Lá na Torre Digital, lá perto de Sobradinho. Aí eu molho uns canteiros lá, irmãos, com aqueles caminhões pipas, né? O jato é muito forte. Aí, irmãos, quase toda semana que eu vou lá trabalhar, molhar o canteiro, tá lá aquele despacho de macumba assim, ó, dentro do canteiro. Aquela coisa mais feia, assim, olha assim e fala, mas que coisa feia, né? É coisa do maligno mesmo, que é uma coisa feia. Você olha assim, já dá aquele negócio assim no seu coração, né? Aí, irmãos, eu meto o jato sem dó, porque
além de estar fazendo mal para o outro, primeiro eu repreendo, né? O Senhor repreende, eu falo, Senhor, que essa obra aí não alcance a pessoa para o qual ela foi feita. Que todo mal seja quebrado. Que essa obra que foi feita aí nós fazemos agora pelo poder que há no seu nome e não vai fazer mal nenhum a essa pessoa a qual foi lançada essa obra de feitiçaria. Eu repreendo e eu meto o jato, porque canteiro limpinho, cheio de florzinha, vai ficar aquele negócio feio no meio, né, Neide? Meto o jato e cai longe. É desrespeito? Não é desrespeito, irmãos. Né? Isso aí nós temos que repreender mesmo, né? E o canteirinho ali bonitinho é uma coisa de Deus, não pode ter coisa das trevas no meio. Então é assim, irmãos. Então o que acontece? Antigamente, essas cerimônias, esses rituais, eram para o povo judeu daquela época e eram tudo figuras do que viria. Agora Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já se sacrificou, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da nossa fé, do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa obediência para servir a Deus. Não precisamos de objetos, esse negócio de pega o objeto, leva para casa, não precisa nada disso, irmãos. Só a sua fé. Amém? Então vamos lá. Aos que dizem que Deus... Peraí, eu esqueci de ler uma referência aqui, ó. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a obedecer leis e regras nessa terra também, né? Porque nós estamos falando das leis do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, mas nós vamos aproveitar também para aplicar nas nossas vidas nessa terra também. Então existem as leis do nosso país também. E o que Jesus Cristo disse sobre as leis do nosso país? Certa vez, os discípulos, né, estavam achando ali que César era o imperador de Roma naquela época. Naquela época dos discípulos, era o Império Romano que dominava aquela região naquela época, irmãos. Então eles eram dominados pelos romanos. Então os discípulos, naquela época, eles achavam que César estava cobrando impostos altíssimos. Eles achavam que estavam sendo explorados. Não é diferente de hoje em dia, né? Nós achamos hoje em dia também que os impostos são muito altos, que nós estamos sendo explorados. Então os discípulos se sentiram ali injustiçados, explorados. Aí eles perguntaram para Jesus, mestre, aliás não foi nem os discípulos, né? Foi os religiosos daquela época, eles queriam provar Jesus, eles queriam fazer Jesus cair no erro, né? Então eles perguntaram para Jesus, o que você diz, nós devemos ou não devemos pagar impostos a César? Aí olha só o que Jesus disse, coloca aí Pedro, Marcos capítulo 12, versículo 17, Marcos capítulo 12, versículo 17, Marcos 12, 17. Olha só o que Jesus respondeu, irmãos. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Eles ficaram ali impressionados com a resposta, né? Porque eles chegaram ali, irmãos, para Jesus e falou, é injusto isso. Nosso mestre, ele é justo. Ele é contra a injustiça. Então o que ele vai falar? Ele vai falar que nós devemos desobedecer a lei. Só que a resposta de Jesus, né? Jesus falou, vocês têm uma moeda aí? Aí eles tinham uma moeda. Pegaram a moeda e Jesus falou, qual é o rosto que está nessa moeda? Ah, o rosto aqui é do imperador, de César. É o rosto de César que está nessa moeda, do imperador. Aí Jesus falou, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí eles ficaram maravilhados. Então Jesus falou, obedeça. Mesmo que seja injusto, obedeça. Quantas leis injustas existem aí, né, irmãos? Agora, uma coisa nós temos que entender também. Às vezes as leis não são justas, mas são leis que não contrariam a palavra de Deus, mesmo sem ser justas, né? Mas não vão ser leis ali que vão ferir a palavra de Deus, né? Porque a justiça é Deus que vai fazer. Deus ainda permite a injustiça neste mundo, por quê? Por causa do pecado. Entrou o pecado neste mundo. Agora, irmãos, nós devemos obedecer à lei, desde que a lei não contrarie a palavra de Deus, né? Não fira o princípio da palavra do Senhor. Por exemplo, né? Aborto. Se a gente for estudar a Bíblia toda, o princípio do aborto é um assassinato, né, irmãos? Aborto é um assassinato de uma vida. Então, a Bíblia é contra o assassinato. Então, se legalizar o aborto, não é porque vai legalizar que nós vamos obedecer. Pode ser o missionário. Então, não é porque vai legalizar o aborto que nós vamos obedecer, porque essa lei já contraria a palavra de Deus. Agora, as injustiças já existiam ali naquele tempo também de Jesus, né? Deus falando, por enquanto vocês vão ter que pagar impostos, né? Porque nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então deu para entender, né, irmãos? Direitinho, né? Então vamos continuar aqui, ó. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a exigência da lei. Olha como a heresia, irmãos, é perigosa.
Olha só as coisas horríveis que a heresia traz, né? Aqui diz, ó, há os que dizem, quem diz isso? Os hereges, né? Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Então, há pessoas que entendiam, irmãos, que Deus ele determinou o pecado por decreto. Isso é um absurdo, né, irmão? Falar que Deus determinou o pecado, eu vou criar o homem e vou determinar que o homem peque? Alguém acredita nisso aqui? Que Deus fez isso? Deus criou o homem e falou, eu vou determinar que o homem peque? Isso é um absurdo, irmão. Isso é uma heresia. Deus, ele criou o homem e deu ao homem o direito de escolher. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Se Deus deu ao homem o direito de escolher, tinha que haver a possibilidade do homem desobedecer. É ou não é verdade? Deus, ele deu o direito do homem escolher obedecer ou não obedecer. Então, se Deus deu esse direito para o homem de obedecer ou não obedecer, tinha que haver a possibilidade do homem desobedecer. Porque se o homem não tivesse possibilidade de desobedecer, irmãos, o homem teria o direito de escolha? Não teria, porque já estaria tudo ali determinado, tudo bem, tudo tranquilo. Mas não, como Deus quis criar o homem livre, isso é um princípio, Deus quis criar o homem livre para escolher, fazer suas escolhas. Então Deus, ele criou ali o jardim do Éden e colocou a árvore do bem e do mal, colocou a árvore da vida, né? E colocou também a árvore do bem e do mal. A árvore do fruto da árvore da vida, né? Deus falou, ó, desse fruto vocês podem comer. Agora, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse não comereis. Porque o dia que comer, certamente morrereis. Então Deus falou, ó, e vai ter consequências. Se você desobedecer o que eu estou te indicando, te falando, vai ter consequências. Então o homem, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu pecar. Não foi Deus que determinou. Mas tem, né, essas doutrinas muito estranhas que chegam a dizer que Deus determinou o pecado. Irmãos, nós não cremos assim. Então olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Coloca aí, Pedro. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então aqui na revista, né, está dizendo que alguns acreditavam ali que Deus tinha determinado o pecado, ou seja, que Deus tinha determinado uma coisa má, né, uma coisa ruim. Mas esse versículo vai dizer que tudo que é de bom vem de Deus, irmãos. Deus, ele só faz o bem. Deus, ele só concede o bem para o homem, não o mal. Olha só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Boa dádiva, dom perfeito, tudo que é bom vem de Deus. Ah, pastor, então porque existe o pecado, o mal no mundo, né? Existe o mal no mundo porque o pecado entrou no mundo, não é culpa de Deus. Certa vez eu gosto muito de lembrar isso. Eu assisti uma propaganda, eu era novo convertido ainda, eu assisti essa propaganda, e essa propaganda ela ficou na minha mente, né? Nunca mais eu esqueci. Era uma propaganda de uma menininha que estava ali na sala de aula, aí tinha ali o professor, aí esse professor era ateu, estava ensinando ali contra Deus, né? Contra os ensinamentos de Deus, professor ateu. Aí esse professor, ele fez ali um questionamento. Esse professor falou assim, ó, se Deus existe, por que o mal existe então? Já que Deus existe, por que o mal existe? Deus não é bom? Então por que existe o mal? Aí, irmãos, a menininha, né, teve coragem, levantou a mão. Era uma atriz, né, mas isso é um ensinamento, é uma ilustração para todos nós. Aí a menininha levantou a mão e pediu a vez ali para o professor. Aí a menininha perguntou para o professor, professor, o frio existe? Aí o professor, claro que frio existe. Você não sente frio? Não, o frio existe. Ela falou, não, professor, o frio não existe. O frio é apenas a ausência do calor. Aí ela perguntou de novo, professor, a escuridão existe? É claro que a escuridão existe. Não, professor, a escuridão não existe. A escuridão é apenas a ausência da luz. Quando chega a luz, né? A escuridão é apenas a ausência da luz. Ela foi e terminou assim falando, professor, não existe o mal. O mal é apenas a ausência de Deus no coração do ser humano. Forte, né, irmãos? Então calou o professor ali e essa propaganda ficou na minha mente, eu nunca mais esqueci. Então mal é apenas a ausência da presença de Deus no coração das pessoas. Vamos lá. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, irmãos, a lei não é contrária, né? Não é oposta ao evangelho e nem o evangelho é oposto à lei. Nós vamos aprender muito sobre isso também aqui. Vamos para o subtópico 2, a lei e o evangelho.
Aqui diz, conforme visto em lição anterior. Por isso que é sempre importante os irmãos estarem participando de todas as aulas, né? Que aí os irmãos não ficam perdidos. Já pensou se alguns irmãos aqui não tivessem vindo semana passada? Aí quando nós lermos aqui, ó, conforme visto em lição anterior, aí você ia ficar perdidinho, porque você não sabe o que foi dito na lição anterior, a menos que assista os vídeos, né? Então aqui diz, irmãos, conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21 vemos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Então olha só, irmãos, quando Jesus falou assim, ó, vocês ouviram o que os antigos, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não matarás? Pois eu te digo, qualquer um que se encolerizar no seu coração já cometeu homicídio. Então Jesus falou isso, ouviste o que foi dito? Não é que Jesus ia contrariar o que foi dito antigamente, não. Jesus, como eu disse semana passada, né, ia nos ensinar a interpretar da maneira correta. Aqui falou, Jesus revelou a real intenção de Deus presente nela, presente nesses ensinamentos. Então Jesus veio para nos ensinar isso, irmãos. Meu Deus, de novo. Jesus veio para nos revelar a real intenção da lei, porque muitos estavam entendendo a lei de maneira errada. Mas Jesus nunca foi contra a lei. Isso é importante frisar bem, porque às vezes nós confundimos isso. Ah, Jesus veio, e agora que Jesus veio, nós estamos no tempo da graça. Então Jesus foi contra a lei? Jesus acabou com a lei? Jesus aboliu a lei? Em momento nenhum Jesus aboliu a lei, irmãos. Pelo contrário, Jesus ele cumpriu a lei e não aboliu, né? Algo que foi o próprio Deus que inspirou Moisés ali, né? Como é que Deus ia ser contra algo que ele mesmo criou? Nunca foi contra. Mas a lei era só para nos ensinar que nós não somos capazes de obedecê-la perfeitamente. Então Jesus teria que descer dos céus, vir aqui como homem e obedecer como homem, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Porque se o pecado entrou por meio do homem, o pecado só poderia ser perdoado também por meio de um homem. Por isso que Jesus, sendo Deus, teve que se tornar homem nessa terra. E os irmãos acham, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos participarem também. Os irmãos acham que Jesus ele venceu o pecado como Deus ou como homem? Irmãos, uma pergunta. Como homem? Irmãs Marina como Deus? Como Deus? Que ele venceu o pecado como Deus? Quem acha como homem? Como homem? Irmãos Marina como homem? Como homem? Irmão André? Como homem? Como homem. Então, quem respondeu como homem, acertou. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, fala, Jesus, ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Ele venceu o pecado na carne. Ele venceu o pecado na carne. Ele sempre foi 100% Deus e 100% homem. Mas para vencer o pecado, ele tinha que vencer como homem. Porque se ele vencesse como Deus, não ia valer. Por quê, pastor William? Porque o pecado entrou através do homem. Então o pecado para ser perdoado tinha que ser através do homem também. Só que tinha que ser um homem perfeito. E cadê o homem perfeito? O único que existiu. Nosso Senhor Jesus, irmãos. Então o sacrifício foi perfeitamente perdoado, porque o sacrifício foi ofertado pelo homem perfeito. Nós podemos fazer o que for, irmãos. Nós não podemos apagar nem um cisquinho assim, nem um milímetro do nosso pecado nós não podemos apagar, irmãos. Por mais que a gente se esforce. Tudo é mérito, tudo é a glória de Jesus, né? Que foi sobre as nossas vidas, irmãos. Isso é maravilhoso. Então vamos continuar. Atente para o mandamento, não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Olha, irmãos, aquilo que nós falamos semana passada também. Tudo começa no coração. A lei, irmãos, ela nos mudava exteriormente. Sabia disso? A lei, ela nos mudava exteriormente. Por quê, pastor William? Porque a lei, o homem se esforçava para praticar a lei, rituais, se vestia aqueles mantos sacerdotais, né? Fazia os rituais, era tudo coisa exterior. Mas por dentro,
o homem não mudava. Por dentro o homem não tinha se transformado ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido sobre essa terra também. Porque nós só podemos ser transformados, regenerados, através do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava em todos os crentes, não. Alguém sabia? Os irmãos sabiam disso ou os irmãos tinham alguma dúvida? Os irmãos pensam que o Espírito Santo já habitava no ser humano no Antigo Testamento. O Espírito Santo não habitava no ser humano no Antigo Testamento. Ele apenas, ele ia sobre alguns reis, alguns sacerdotes, Foi sobre Davi, sobre Samuel, sobre alguns homens de Deus. O Espírito Santo ia sobre alguns homens de Deus daquele, mas não habitava em todo ser humano, como é agora no Novo Testamento. Joel profetizou que chegaria um dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aí sim, ele seria derramado sobre toda a carne, E lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala assim, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, quando nós ouvimos o evangelho e cremos no evangelho, o Espírito Santo, aí ele habita dentro de nós. Tem que ouvir e tem que crer, Aí o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas no Antigo Testamento não era assim. Então, no Antigo Testamento, eles achavam que para assassinar alguém, porque o 6º mandamento diz isso, não matarás. Matarás no sentido de assassinar. Minha garganta está meio ruim, irmãos. Hoje está, mas Deus vai dar a vitória. Então o que acontece? Matar no sentido de assassinar. Pastor, qual a diferença? É porque tem países, irmãos, que tem lei de morte, pena de morte, Tem países que tem pena de morte. Então esses países, eles são autorizados pela lei de matar. Às vezes um policial, ele mata um ladrão em fuga, Ele mata. Às vezes uma pessoa mata para se defender. Agora, assassinar é quando se mata uma pessoa injustamente, por maldade, justamente, Não está amparado em nada. No Antigo Testamento, até a questão da autodefesa, irmãos, era permitido. Tem uma passagem lá em Levítico, se eu não me engano, é Levítico mesmo, que diz assim, que se alguém invadisse a propriedade de certa pessoa, essa pessoa podia se defender e matar aquela pessoa. Além de matar, podia fugir para uma cidade de refúgio que ia ficar protegida ainda. Então era autorizado. Então veja, morte autorizada. Deus mandou matar no Antigo Testamento ou não mandou? Mandou, irmãos. Deus mandou. Mata todo mundo, não é para ficar nem as ovelhas. O próprio Deus autorizou, em certas situações, matar, Agora, assassinar, aí é quando a pessoa mata alguém sem uma legalidade para isso. Isso é assassinar. Então existe essa diferença, Lá em Romanos 13 também, depois o irmão lê aí, vai falar também das autoridades dessa terra. Que as autoridades dessa terra, elas portam a espada. Espada, no sentido ali que portam armas, Hoje em dia não é mais com espada que se defende, é com arma de fogo, Então diz que as autoridades, elas portam a espada para exercer correção naqueles que transgridem a lei. Ou seja, autorizado, Autorizado. Se ninguém quiser morrer, que não transgrida a lei. Mas é uma morte até autorizada, que é dada essa autoridade para as autoridades, Até redundante. Mas é isso mesmo, é dada essas autoridades. Essa autoridade. Então, isso é diferente de assassinato. Então vamos aqui continuar. Então Jesus falou, irmãos, que o problema, ele não é um problema externo, exterior. O problema, ele é interior. Ele começa no coração. Certa vez eu dei esse exemplo aqui. Se alguém pegar um ladrão e cortar as 2 mãos do ladrão, aí essa pessoa pode dizer, eu converti um ladrão, porque eu cortei as 2 mãos dele. Pode dizer que converteu o ladrão? Não, Porque o ladrão só não vai roubar porque não consegue mais. Está sem as mãos. Porque se ele pudesse, ele roubaria. É igual a questão do adultério. Jesus também falou, vocês ouviram antigamente, o que foi dito aos antigos, que se alguém deitar com a mulher do próximo, comete adultério? Pois eu digo a vocês, se vocês olharem para uma mulher e desejarem essa mulher, no seu coração vocês já cometeram o adultério. Veja que começa onde? No coração, Então, se a pessoa não é convertida ao Senhor, não é transformada, muitas vezes a pessoa só não vai... Por exemplo, se a pessoa olha para a mulher e deseja a mulher, muitas vezes a pessoa só não vai adulterar porque não tem chance naquele momento, por falta de oportunidade. Porque se tivesse oportunidade, adulteraria. Porque o coração não foi transformado.
desejar no coração. A mesma coisa do ladrão. Agora, se o ladrão for convertido, se a conversão começar no coração dele, irmãos, aí sim, não precisa cortar braço, não precisa fazer nada. Porque ali sim pode-se dizer que converteu o ladrão, porque tudo começa no coração. Então, nosso coração tem que mudar, né? Porque se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis em tudo nessa vida. Ao nosso próximo, à esposa, ao esposo, aos filhos, ao patrão. Nós vamos ser fiéis em todas as áreas se nós formos fiéis a Deus, tivermos nosso coração transformado. Então vamos lá para o subtópico 3, legalismo e antinomismo. Só lembrando, antinomismo, né, é aquilo que é contrário à lei, que é contra a lei. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Isso é o legalismo. É quando a pessoa acha que tem que observar a prática rigorosa da lei para ser salvo, né? Então nós não obedecemos à lei, irmãos, para sermos salvos. Nós obedecemos porque nós fomos salvos. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Então, mais uma vez, nós entramos aqui na questão dos extremos. Tem aqueles que acham que para ser salvo, ou para merecer o favor de Deus, tem que obedecer à lei. Não, eu só vou merecer o favor de Deus se obedecer à lei. Isso é legalismo. Tem pessoas que acham que para ser salvo, só é salvo porque obedece. Não, isso é legalismo, irmãos. Nós somos salvos pela graça. Agora, existem aqueles também que acham que não tem que obedecer mais nada. Eu vivo pela graça mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, eu ando da maneira que eu quiser, ninguém tem nada a ver com minha vida, e é assim mesmo e está tudo certo, eu vivo pela graça. E se alguém falar alguma coisa, está me julgando. Jesus disse que não pode julgar, não é verdade? Jesus disse que não pode julgar, está me julgando. Então existe, irmãos. Hoje em dia, a gente está ficando, eu que gosto de estudar muito, né, pesquiso muito, estudo muito, irmãos, tem hora assim que a gente só nos surpreende, porque a Bíblia já falou que nos últimos dias viriam muitos escândalos, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Então a gente, não é que a gente se surpreende, né? Mas a gente não fica assim tão impressionado, porque a Bíblia já nos alertou que isso ia acontecer. Mas, irmãos, às vezes eu vejo assim algumas reportagens, alguns vídeos envolvendo cristãos, né? Alguns vídeos, ou leio alguma coisa ali. Irmãos, cada absurdo que está acontecendo, os absurdos estão se tornando cada vez maiores. E é dentro da igreja. Estão se abrindo igrejas, irmãos, que estão cometendo cada absurdo, que não prega contra o pecado. Que a pessoa pode andar da maneira que quiser, que fala, nós estamos no tempo da graça. Aí vira aquele outro extremo, irmãos, que vai fazer com que essas pessoas percam a salvação. Hoje mesmo, eu quero até ter um canal lá que é Discovery Plus, eu acho. É Discovery Plus, esse nome? Discovery Plus. É isso mesmo. É que eu não sei falar inglês igual minha filha. Mas tem esse canal aí, irmãos, que tem um documentário muito bom. Esse documentário vai falar de uma igreja. Essa igreja é uma igreja americana, é muito famosa. Esse documentário já é acesso ao público, né? Então, esse documentário é 3 horas de documentário. E fala dessa igreja. É uma igreja muito famosa. Essa igreja é muito grande, né? E tem milhares e milhares e milhares e milhares de membros. Mas essa igreja, irmãos, as práticas dessa igreja, quando você olha aí, a igreja é totalmente liberal. Libera tudo. Do jeito que você quiser ficar na igreja, você fica. Libera tudo. Aí, essa igreja aluga boates. Aluga boates para realizar aquilo que eles chamam de cultos. E você olha para aquilo ali, você vê tudo, menos Deus naquele lugar. E tem muitas pessoas que gostam daquilo, agradam. Sabe qual é a filosofia dessa igreja? A filosofia dessa igreja é o seguinte. Nós temos que... Eu vou falar de uma maneira mais simplificada para os irmãos entenderem. A filosofia da igreja, do pastor dessa igreja é o seguinte. Nós temos que usar de todos os artifícios para fazer aquilo que agrada os espectadores. Não que agrada a Deus, deu para entender? Aquilo que agrada as pessoas. Isso inclui música, né, o estilo de música. Isso inclui o estilo de vestes, a maneira de se vestir, o ambiente todo, né, o ambiente. Aí coloca aquele jogo de luz, fumaça, vira praticamente uma boate mesmo, né? Então, tudo isso nós temos que usar como artifício para agradar aquilo que agrada as pessoas. Ele fala claramente isso, esse pastor, eu fiquei horrorizado assim. Então, quer dizer, não é para agradar a Deus, é aquilo que as pessoas gostam que eles estão oferecendo. Eles querem oferecer aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas gostam. Se os irmãos ficarem curiosos aí, depois procurem esse documentário aí, irmãos. Essa reportagem também tem no YouTube. Então, meus irmãos, vejam para onde está indo, né?
algo que é chamado aí de cristianismo, de evangelho, mas que é um falso evangelho, irmãos. Então é algo muito sério, realmente. Então vamos lá, sempre temos que ter cuidado com os extremos. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras? Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras? Afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então é aquela história, irmãos, pode passar gerações e mais gerações, não importa a época, não importa a cultura, mas a palavra de Deus continua a mesma, ela não muda. Podemos viver tempos modernos, mas a Bíblia ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna, que nós já aprendemos aqui no estudo bíblico. Não é isso, meus irmãos? Vamos lá para o tópico 2. Agora nós vamos entrar especificamente, né, na questão da ira, né, dos sentimentos ruins que podem invadir o nosso coração. Tópico 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então, antes do homicídio vem o quê? O sentimento, né? Antes do ato vem o sentimento, não é verdade, irmãos? Antes da gente agir, vem o sentimento. Por isso nós temos que ter cuidado com o nosso sentimento. Tem uma matéria que chama também equilíbrio emocional. A gente aprender a ter equilíbrio das nossas emoções, né? Equilíbrio emocional. Tem uns livros muito bons, que é o livro do Augusto Cury. Tá difícil. Tá dando cada travada na garganta, irmãos, só Deus. Então, Augusto Cury, irmãos, além dele ser cristão, ele é psicólogo. Além de ser cristão, ele é psicólogo também. Então, os livros dele nos ensinam sobre isso. Controle emocional, equilíbrio emocional. Gerenciar as nossas emoções. E Jesus Cristo ensinou muito sobre isso. A palavra de Deus também ensinou muito sobre isso. Às vezes as pessoas acham que a palavra de Deus é contrária, né? A ciência, a psicologia. Não é contrária, irmãos. Desde que essas ciências não sejam contrárias ao que Deus ensinou, a palavra de Deus também não vai ser contrária à ciência, não. Porque foi Deus que deu a ciência. Deus que deu a capacidade do psicólogo, né, entender como funciona a mente do ser humano também, entender em termos. Porque só quem entende por completo é o Senhor Jesus. Então vamos lá. Jesus e o sexto mandamento. O sexto mandamento é: não matarás. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Está lá em Êxodo 20, versículo 13 e Deuteronômio 5:17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Então, irmãos, guardar raiva, né? Guardar aquele sentimento de rancor, de ira, de raiva, a pessoa é considerada homicida. Nós vemos que isso depende muito do temperamento e da personalidade da pessoa também. E aí nós observamos duas coisas nessa questão da personalidade, né, do temperamento. Tem pessoas que são explosivas, explode ali na hora, mas não guarda raiva. Passa um pouquinho, já está arrependido, chora, pede perdão, não é verdade? Agora tem pessoas, irmãos, que tem uma aparente calma, né? Tem aquele jeito assim, calmo, parece que é calmo, aparentemente. Mas, irmãos, não consegue perdoar fácil, né? Passa tempos e tempos e tempos sem perdoar. Tem aquele que explode e fala na hora. Eu falo na hora, e fala na hora e explode. Mas rapidamente se arrepende. Agora tem aqueles que não falam nada, fica caladinho. Mas ali guarda, né? Por muito e muito tempo, raiva no coração. É claro que isso não é uma regra fundamental, porque às vezes tem aqueles que explodem também, e mesmo assim não perdoa também, né? E tem aqueles que são caladinhos, calmos e tudo, e realmente não é de guardar raiva. É claro que isso né? Cada regra tem a sua exceção. Oi? É na hora. Pois é. Então, cada um com seu temperamento, cada um tem a sua personalidade, mas todos nós precisamos ser transformados, não é verdade? Por mais virtudes que a gente possa ter, irmãos,
nunca vai ser as virtudes do Espírito se o Espírito Santo não habitar dentro de nós. Não vai ser aquela perfeição que Deus quer, não é verdade? Então vamos lá. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, está zangado, está enfurecido. Irmãos, isso aqui é forte, né? Porque fala que o homicida não tem a vida eterna. Ou seja, o homicida não vai ser salvo. Então não é só matar, não é só pegar um revólver e matar, assassinar. Não. Se guardar raiva no coração, irmãos, não entra no reino dos céus, né? Se não conseguir liberar o perdão, não entra no reino dos céus. Irmãos, e graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Porque tem situações, irmãos, que nós não conseguimos, não. Eu já vi reportagens de mães perdoando o assassino do próprio filho. Assassinou o filho e a mãe, ó, eu te perdoo. Aí quando eu vi essas reportagens, eu me coloquei no lugar. Falei, será que eu perdoaria? Perguntei na hora. Será que eu perdoaria alguém que matou meu filho? Será que eu conseguiria perdoar? Só que aí quando a gente foi ver o final da reportagem, a mulher era o quê? Cristã, né? A mulher era cristã. Então, irmãos, nós perdoamos não porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque nós somos inteligentes, né? Nós somos sábios. Nós temos a sabedoria que vem de Deus. E nós, quando nós não conseguimos perdoar, nós podemos pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus. A melhor maneira de perdoar uma pessoa, de conseguir liberar perdão, perdoar uma pessoa e não sentir mais nada por essa pessoa, a melhor maneira, irmão, já aprendi isso, é orando por essa pessoa. Você começa a orar, começa a abençoar, começa a bendizer essa pessoa, quando vê que não, você não tem mais nada no coração contra essa pessoa. Agora começa a maldizer para você ver. Começa. Ah, aquela pessoa. Ah, aquele irmão. Ah, aquele... Começa, irmãos. Começa a falar para ver. Isso aí vai acumulando no nosso coração. Vai acumulando. Aí a Bíblia fala, ó, cuidado com a raiz de amargura. Que a raiz de amargura se alastrando no seu coração pode contaminar muitos. E por que contaminar muito? Se eu estou com raiva de alguém, eu começo a falar, ó, aquela pessoa lá me fez raiva. Quando vê que a pessoa já está com raiva também. Contamina, não é verdade? Então, irmãos, o nosso coração, ele é um depósito. Nosso coração é um depósito. E nós estamos sempre depositando coisas dentro dele, né? Sempre estamos depositando sentimentos dentro dos nossos corações. Se nós depositarmos sentimentos bons nos nossos corações, isso vai refletir também nas nossas palavras. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E realmente, irmãos, isso bloqueia, né? Bloqueia a presença de Deus. A Bíblia fala da dureza do coração, né? Coração duro não sente a presença de Deus, né? Então isso é algo muito forte. E a questão do perdão também, já falamos aqui, né? Quando a gente não perdoa o próximo, a pessoa que não perdoa a outra é a mesma coisa de estar tomando veneno querendo que a outra morra. Quer morrer ela mesma, né? A pessoa que não perdoa está tomando veneno querendo que a outra morra. Foi comprovado até cientificamente também que o perdão causa doenças. Doenças psicossomáticas. Começa na mente e ali somatiza, né? Ou seja, reflete no corpo. Tem pessoas que estão doentes porque não conseguem liberar perdão. Fica doente, irmão. Fica doente, câncer, várias doenças aí podem ser ocasionadas. Isso é comprovado cientificamente. Não precisamos nem entrar na religião. É comprovado cientificamente. E o perdão, irmãos, é algo tão sério, né? Que a Bíblia fala que quem não perdoar também não vai ser salvo. Por quê? Porque Deus nos perdoou, irmãos. Deus, ele perdoou o pior assassino dessa terra. Aquela pessoa mais desprezível que existe no mundo. Uma vez pregamos sobre isso, né? Aquela pessoa mais desprezível que existe no mundo, que você imaginar assim, ó. Deus, ele perdoou. A pessoa só não é salva se não crê, né, nesse perdão. Aí não é salvo. Mas que Deus perdoou, ele perdoou. Agora a pessoa tem que crer nesse perdão, né? Tem que entregar a vida para Jesus. Mas o sacrifício de Jesus foi capaz de perdoar a todos. Jesus, ele deu esse exemplo quando estava lá na cruz. Ele foi ali judiado, machucado, chicoteado, xingado, cuspido. Mas Jesus falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus já estava ali liberando o perdão dele, né? Então é por isso, irmãos, que a gente, né? A gente tinha todo motivo para perdoar. Porque nós fomos perdoados. O maior incentivo para perdoar é porque nós precisamos de perdão também. Tem até uma parábola na Bíblia
Tem uma parábola na Bíblia, né? É claro que eu não vou lembrar de todas as palavras ali exatamente, mas eu lembro dessa parábola, os irmãos também lembram. Essa parábola fala de um senhor que tinha ali um servo. E esse servo estava devendo uma quantidade imensa de dinheiro para esse senhor. Era uma quantidade de dinheiro tão grande, irmãos, que ele poderia trabalhar o resto da vida dele. Ele poderia trabalhar por 3 gerações seguidas, né? Morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar de novo. 3 vezes, que ainda assim não conseguiria pagar tanto dinheiro que ele devia para o seu senhor. Aí sabe o que aconteceu? O senhor perdoou esse servo. Está perdoado, está tudo certo, está perdoado. Aí o servo saiu perdoado. Quando esse servo saiu perdoado, ele encontrou ali outro que devia a ele. Outro conservo que devia a ele. E esse conservo que devia a ele, devia uma mixaria, irmão. Essa mixaria ali de nada, dava até para deixar para lá, né? Aí o que esse servo fez? Esse servo que foi perdoado, o que ele fez? Cobrou a dívida, não perdoou. Não perdoou, irmãos, era uma dívida pequena. Aí o senhor desse servo soube disso, falou, é? Aí pegou aquele servo lá, jogou ele na prisão e falou, agora ele vai ficar aí na prisão até pagar o último centavo. Enquanto não pagar o último centavo, ou seja, ia ficar na prisão eternamente, pro resto da vida eternamente. Então esse é o princípio, irmãos. Nós fomos perdoados. Se nós não perdoarmos, é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos ser lançados, né, no lugar... Pode falar. É uma prisão, irmãos. É uma prisão espiritual. É algemas mesmo espiritual. Prende, fica acorrentado. Então veja que sempre esse tema do perdão, né, envolve todos nós, porque todos nós já tivemos experiências com isso, né? E assim, eu estava até pensando, quando eu estava estudando essa lição, eu estava pensando, né, como a questão de ser pastor é complicado também. Porque pastor mexe com várias vidas. Então sempre vai ter uma vida que vai ficar chateado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, ou com algum erro que a gente comete. Sempre vai ter uma vida, irmãos. Então nós sempre temos que estar ali, ó, tendo uma sabedoria. Porque, por exemplo, vamos o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele corrigia alguém, Jesus não ia ali depois pedir perdão lá do lado, não, porque Jesus estava fazendo a coisa certa, não é verdade? Jesus quando corrigia alguém. Agora, por exemplo, nós não somos perfeitos igual Jesus. Tem horas que nós vamos corrigir de uma maneira correta, mas tem horas que nós vamos errar também. Então nós temos sempre estar tendo esse discernimento, a sabedoria. Não, aqui eu fiz certo, eu corrigi. Mas aqui eu errei mesmo, aqui eu vou ter que pedir perdão, que eu vou ter que reconciliar com meu irmão, né? Então o pastor tem que ter esse equilíbrio. Então, é uma das coisas que eu venho aprendendo também, é sempre pedir uma direção para Deus. Acontece alguma situação na igreja ou na minha vida pessoal particular, eu peço orientação para Deus. Deus, e agora? Como que eu tenho que agir? Como que eu faço? Às vezes Deus vai trabalhar ali na mesma hora, às vezes não, irmãos. Às vezes nós temos que ter o discernimento do que faz. Porque, por exemplo, se eu corrigir o meu filho, eu não posso depois ficar adulando ele, o erro que ele cometeu, senão ele vai acostumar mal, né? É a mesma coisa, somos nós. Quando tem quando tem a questão da correção, não posso. Uma coisa que eu corrigi, adular depois, a pessoa não muda.
Não é verdade? A gente não muda. Então tem hora que tem que ter o tratamento, tudo no seu tempo, mas há tempo para todas as coisas. A questão da irmã Teresa é muito bom, porque sempre quando a gente pede uma chance, né, uma oportunidade para Deus criar uma situação, nós entendemos que Deus ele cria, porque Deus ele quer que a gente perdoe. Ele não quer que a gente morra, né, ou que a outra pessoa morra sem liberar esse perdão. Agora tem casos, já teve casos aí de pessoas que me perguntaram, né? E se a pessoa morreu, eu não consegui pedir perdão. A Bíblia fala assim, em vida, né? A Bíblia fala, irmãos, que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? A pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Se a pessoa ali não teve chance em vida, mas se arrependeu em vida, eu entendo que Deus está olhando para o coração daquela pessoa, né? E tem até um vídeo também que eu assisti uma vez, muito bonito, acho que eu coloquei no grupo uma vez, que um irmão estava lá perguntando para um pastor, meu irmão morreu e quando ele morreu eu estava brigado com ele, e aquele irmão se sentia culpado porque não tinha, estava brigado com o irmão e o irmão morreu, o irmão mesmo de sangue. Aí o pastor falou, vem cá, você crê que Deus ele é capaz de levar esse pedido de perdão para o seu irmão aonde ele estiver? Aí esse irmão já estava chorando, eu creio, já estava chorando, eu creio sim, eu creio. Então você vai vir e vai me dar um abraço e vai chamar o nome do seu irmão. Você vai gritar o nome do seu irmão e vai me dar um abraço e você... Não, aliás, irmãos, é porque eu não lembro direito. O pastor falou assim, então você fecha os seus olhos e imagine que seu irmão está na sua frente. Feche seus olhos e imagine que seu irmão está na sua frente. E aí você vai gritar como você nunca gritou antes o nome do seu irmão e vai abraçar o seu irmão. Irmãos, aí esse rapaz ele fechou os olhos e já imaginou o irmão ali na frente dele, só que o irmão era o próprio pastor, né? Irmãos, esse jovem ele deu um grito chamando o irmão dele, né? Chamando o nome do irmão dele e abraçou o pastor. É como se fosse assim, Pedro, né? Pedro abraçou o pastor, irmãos, e abraçou da maneira assim tão forte, chorando, assim. Foi uma coisa muito poderosa realmente, irmãos. E ali nós vimos ele sendo liberto. Ele foi liberto de uma prisão espiritual que ele estava, uma culpa que consumia o juízo dele. É por isso, irmãos, que se nós temos a oportunidade, né, de reconciliar com o nosso irmão, essa aula é sobre reconciliação. Se nós temos a oportunidade em vida, não podemos desperdiçar essa oportunidade. Eu lembro quando eu saí do meu primeiro ministério também, do pastor Esdra, né? Aí eu saí do meu ministério, aí eu era ainda aquela pedra bruta, né? Novo convertido, aquela pedra bruta. Aí eu saí de lá, aí eu pedi perdão pro pastor Esdra, pedi perdão por tudo. Só, irmãos, eu confesso, eu pedi perdão, mas eu tava com raiva. Pedi perdão, mas com aquela raiva no coração. Mas pedi, pastor, me perdoe e tal. Pastor, não, tá tudo bem. Irmãos, aí passou um mês, 2 meses, uns 3 meses. Eu falei, Nilma, eu tenho que ir lá na casa do pastor pedir perdão. E você já não pedimos? Tá doido? Já pediu, vai pedir de novo? Não, tenho que ir lá pedir perdão. Aquela vez eu tava com raiva. Irmãos, eu fui lá de novo. Falei, pastor, você me perdoa. Aí se abraçando, você me perdoa, pastor, perdoa por tudo e tal. Ele também se emocionou, não, como é que ele chamava? Canela, né? Canela de fogo. Não, canela de fogo, não vaza. Ele falava de jeito, não vaza, não tem problema não e tal. Ele também se emocionou, mas irmãos, foi muito bom, viu? Eu também me senti muito aliviado. Aconteceu outra situação no meu serviço uma vez também, que eu passei quase um mês ruim. Mas quando eu pedi perdão, eu me senti perdoado, porque tinha uma mulher lá que não queria nem receber o perdão. Pedia perdão, ela virava a cara. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas teve um dia que ela voltou a falar comigo, irmãos, Aí eu pensei, agora eu tenho que cuidar para eu não cair numa dessa de novo, porque é ruim, irmão. Eu, quando eu tava no mundão também, teve uma vez que eu e meu irmão brigavam muito, o pastor Fernando. Na porrada mesmo, quando eu era menino. Aí, irmãos, a última vez nós já estávamos, né, quase virando adulto. A gente era adolescente já quase na fase adulta. Aí a última vez que eu briguei com ele, nós passamos 2 anos sem se falar. Imagine, 2 anos com aquele ressentimento. Não falava, irmãos, não dava nem oi um pro outro. Imagina, irmãos, tanta amargura, tanta secura. Foi ruim. Mas quando nós voltamos a falar de novo, irmãos, uma bênção do Senhor. Chega, a gente chorava. Então isso é um caso muito sério, irmãos. Vamos continuar aqui. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o 6º mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam ao homicídio. Uma coisa importante se dizer aqui, nós vamos falar sobre Caim. Agora, uma coisa importante de se dizer aqui, irmãos, a ira em si, preste atenção, irmãos, que isso é importante. A ira em si, ela não é pecado porque ela faz parte das emoções do ser humano. Não tem como, isso faz parte das emoções do ser humano. A ira que Deus condena é aquela ira injusta. É uma ira injusta. Porque existem iras que são justas.
Só que se a gente for olhar para nós mesmos, irmãos, a maioria das nossas iras são injustas. Dificilmente nós iramos justamente, né? Mas acontece. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. A Bíblia mostra um caso que o próprio Jesus se irou. É o caso lá do templo, que eles estavam vendendo as coisas lá no templo. Jesus pegou um chicote, né? Ali Jesus se irou, mas ele se irou justamente. Essa ira não é condenada. Agora uma coisa importante, igual a nossa missionária Teresa falou, né? A missionária Teresa, ela pensava assim, eu não vou pedir perdão para essa mulher, porque é ela que tem que pedir perdão para mim. Então quando nós se autodeclaramos justos, aí nós já não estamos justificados. Porque a Bíblia fala que é Deus que nos justifica, não é verdade? A Bíblia fala também lá em Jó, capítulo 9, versículo 20. Fala assim, ó, se eu me declarar justo, a minha boca me condena. Então se eu me autodeclarar justo, irmãos, aí eu mesmo estou me condenando. Porque a própria palavra de Deus fala, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem nunca erre, não há quem nunca peque. Não há um justo, nenhum sequer. Então nós temos que deixar que Deus nos justifique. E a Bíblia fala também sobre a questão de vingança, né? Fala que nós não podemos dar lugar à vingança, que é Deus que é o vingador, é Ele que se vinga, é Ele também que promove ali a justiça, né? Então é o próprio Deus. Então a ira que é condenada não é um sentimento em si do ser humano, porque isso faz parte do ser humano. O que é condenado é a atitude que o ser humano toma com aquela ira, e a ira também injusta. Essa é condenada, né? A ira injusta. Por exemplo, nós vamos ler aqui na lição, os irmãos vão entender direito o que nós estamos falando. Então a ira, ela é uma emoção do ser humano. E a emoção, irmãos, como nós falamos aqui, nós temos que aprender a gerenciar nossas emoções. Nós não podemos ser dominados pelas emoções, nós que temos que dominar a emoção. E uma coisa que eu venho aprendendo na minha vida, que todos nós aprendemos também, é que nós nunca podemos tomar uma decisão de cabeça quente. Toda decisão de cabeça quente, irmãos, vai ser uma decisão errada, porque sempre vai ter um sentimento ali que não é de Deus. Porque a Bíblia fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa ira injusta, né, do homem não produz a justiça de Deus. Então isso é muito sério, né? Então, irmãos, teve o caso de Caim. Nós vamos voltar com Caim lá no final da lição, mas vamos falar um pouquinho sobre Caim também. O caso de Caim, ele começou um sentimento, né? Se irou contra o seu irmão. Deus deu uma oportunidade para Caim se arrepender. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7. Gênesis capítulo 4, versículo 6 ao 7, irmãos. Diz assim, ó. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então a ira faz o quê? Descaiu o semblante, né? A pessoa fica ali, ó, né? Um cara de raiva. Isso não quer dizer, isso não está falando de fisionomia, irmãos. Tem pessoas que têm a fisionomia fechada, mas faz parte o quê? Dos traços do rosto da pessoa. Eu conheço o Manel, né, Nimo? O Manel, Neide também conhece. O Manel, ele não tem assim uma sobrancelha meio assim, né? Enrugadinha. Então o Manel, até quando ele tá rindo, tá tranquilo, parece que tá com a cara meio fechada, assim, por causa dos traços do rosto dele. Não é verdade? Então tem pessoas que tem o traço do rosto, né? Agora, por exemplo, a ira faz decair o semblante, faz a pessoa mudar de fisionomia, a pessoa fica assim, irada, né? Faz mudar o semblante da pessoa, irmãos. Então Deus perguntou, o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, Pedro. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Sabe o que Deus estava falando? Porque primeiro Caim ele está virado, irmãos. Está virado porque Deus não aceitou a oferta dele, né? Deus não aceitou a oferta de Caim, depois nós vamos falar o porquê. Então Caim ficou ali emburrado, porque Deus não aceitou a oferta dele. Aí Deus ainda deu a oportunidade. Por que você está assim? Por que você está brabo? Se você fizer o bem, você será aceito também. Vou te aceitar, vou aceitar a sua oferta. Mas se você não fizer o bem, o pecado já está aí à porta. Se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Era isso que Deus estava falando aqui. Se você não dominar esse sentimento vai te dominar. Caim não dominou o sentimento, não se arrependeu, não se acalmou, acabou matando o irmão. Então veja que o sentimento, né, o sentimento dentro do coração antecede o homicídio, né? Antecede o ato. Então por isso que muitas vezes nós vemos o ato, né? Antes do ato já veio aquele sentimento ali guardado dentro do coração, irmãos. Então tem que ser tratado com todo cuidado. Vamos lá, subtópico 2, aí os irmãos vão entender mais sobre isso. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreve que o servo de Deus pode irar-se,
mas não deve pecar. Esses dias mesmo eu li Salmos 4, né? Fala, ireis, mas não pequeis. Então, irmãos, pode irar. O que não pode é pecar. A ira é uma emoção humana, como nós falamos aqui. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Temos esse exemplo aqui, irmãos. Ó. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Quando os irmãos veem na televisão Jesus Cristo, né, aquelas pessoas fazendo o papel de Jesus e o diabo batendo em Jesus, né, no carnaval, não teve isso? O diabo ali batendo em Jesus no carnaval, os irmãos viram isso aí? Aquele ator ali interpretando o diabo e outro ator interpretando Jesus. Aí o diabo ali interpretando que estava batendo em Jesus, arrastando Jesus, os irmãos viram isso? Isso não dá, irmãos, uma indignação? Teve outro episódio aí que falava que Jesus era homossexual, né? Teve esse episódio aí também. Isso não dá uma certa indignação, irmãos, na gente? Então aqui fala que na Bíblia mostra casos de pessoas justas se irando contra o pecado. Então isso acontece, isso faz parte também. Então, como nós dissemos, o pecado que é condenado é aquela ira injusta, que nós vamos falar aqui também no final. Ó. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Já falamos isso. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Então veja, irmãos, a ira, né, até os justos se iram, mas a ira também, como diz lá em Gálatas 5, versículo 20, a ira também ela é o quê? Uma obra da carne. Lá em Gálatas 5:20 vai dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas e são feitiçarias, invejas, tal coisa, glutonarias, né? Vai falar também de ira. A ira também é uma obra da carne. Então essa é uma ira pecaminosa. Às vezes a ira vem por causa do orgulho, falou aqui de uma ira orgulhosa. Às vezes a ira vem de uma maneira odiosa e vingativa. Outra coisa também que às vezes faz a pessoa se irar, a inveja, né? Tem pessoa que tem tanta inveja que fica com raiva. Fica com raiva, irmãos. Então a inveja também, né, é uma ira pecaminosa também. Oi. E é justamente o que nós estamos falando, né? Tem a ira justa, viu, Carol? Carol, tem a ira justa e a ira injusta. O que nós temos para aprender, né, irmãos? É controlar as nossas emoções para não tomar atitudes erradas. Disciplinar um filho, corrigir um filho, né? Isso aí não é errado. Agora a gente gritar, a gente agir com violência, aquela coisa toda, aí já é uma obra da carne, né? Que aí o próprio Deus, né? A Bíblia fala que Deus ele se ira todo dia contra o pecado. Lá no Salmos vai dizer que Deus ele se ira todo dia contra o pecado, ele corrige e ele disciplina, né? Só que ele não comete violência com ninguém, né, irmãos? A própria pessoa, às vezes, muitas vezes, que colhe as consequências. Então isso é importante, né? A ira faz parte da emoção do ser humano. Então tem as pessoas do temperamento forte, que é o pavio curto, né, irmãos? Pavio curto. Eu também, irmãos, meu temperamento é forte. Nós estamos aprendendo o quê? A sermos controlados pelo Espírito. Às vezes a pessoa... Já tem pessoa que falou assim, tem pessoas que sabem o meu temperamento. Agora tem outras pessoas que falam, eu acho o pastor tão calmo. Irmãos, aqui é porque a gente procura ficar no Espírito. O pastor Esdra sempre falava, fica no Espírito, vaso. O pastor Esdra. Quando tinha alguma coisa, eu falo, pastor, esse negócio está errado. Fica no Espírito, vaso. Fica em espírito de oração. Pode falar.
Aí no caso é a ira justa, né? Aí no caso é a ira justa. Então, irmãos, tem a pessoa pavio curto. Qual a solução para o pavio curto? Gálatas 5,16. Coloca aí, Pedro. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, irmãos. Deixar sempre o Espírito Santo, né? Procurar se encher do Espírito. A questão do enchimento do Espírito, irmãos, é algo tão sério, né? Que nós temos que procurar isso todo minuto, todo segundo. Não é uma questão, eu já estou cheio do Espírito Santo, agora eu vou ficar tranquilo. Não, é todo minuto, não tem... Você pode estar cheio do Espírito em um minuto depois você já pode ir para a carne. É ou não é verdade? Dependendo de alguma situação que acontecer. Então é sempre ali focado, né? Focado, procurando sempre, né? Andar no Espírito, ter contato com Deus, comunhão, consagração, jejum, oração, para não fazer a vontade da carne, irmãos. Deus, ele nos ensina, não é que Deus tira o nosso temperamento. Eu sou nova criatura, Deus agora tirou aquele temperamento. Não. Deus, ele nos ensina a ter domínio sobre isso, a nos controlar, a ter equilíbrio. O fruto do Espírito, o que ele é? O fruto do Espírito, ele é equilíbrio. Ele é o caráter de Deus desenvolvido em nós. Amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso é o quê? Equilíbrio. A gente aprende a ser pessoas equilibradas. Nós aprendemos a ter domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é o quê? É o domínio próprio. Não é que Deus vai dominar todas as nossas atitudes, não, irmãos. Deus, ele nos capacita. Mas nós temos que exercer o domínio próprio sobre as nossas vidas. Deus não nos criou para dominar ninguém, a não ser a nós mesmos. Não é verdade? Isso é forte. Vamos lá. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, vamos aprender o que é raca. Que significa inútil. Olha o que significa raca, irmãos. Inútil, cabeça oca e vazia. É uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Olha, irmãos. Umas coisas assim que a gente pensa que é besteirinha, né? Não fala assim, seu tolo. Às vezes nós podemos falar, seu inútil, né? Podemos falar isso de uma maneira maldosa, né? Porque a Bíblia ensina também sobre servo inútil, não ensina? Só que você querendo falar da maneira ofensiva pro seu irmão, de uma maneira injusta. Às vezes a gente fala assim, doido, esse cara é um doido. Uma vez eu fui chamar um tio meu de doido, já faleceu meu tio. Uma vez eu fui chamar meu tio de doido, irmãos, porque eu vi a minha família toda falando que ele era doido. Aí eu era menino, fui chamar meu tio de doido, irmãos. Ele pegou um cinto de vigilante, era um cinto que ele usava no serviço de vigilância. Ele pegou esse cinto, irmãos, ele me deu uma surra. Eu não esqueço mais nunca dessa surra, porque eu fui chamar ele de louco, de doido. Olha só as consequências, né? Então Jesus falou, irmãos, que isso era uma coisa gravíssima. Uma coisa até que parecia, né, fútil para nós, uma besteirinha. Mas para Deus, uma coisa gravíssima. E olha mais o que acontece aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Por isso chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave e igualada à blasfêmia. Isso é muito sério, irmãos. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Então, irmãos, nós aprendemos com isso, nós estamos falando aqui de assassinato, né? Nós aprendemos com isso que se mata também com a língua, não é verdade? Provérbios 18, o poder da vida e da morte está na língua. Tem muitos pais matando seus filhos. Esse menino não vai dar em nada, esse menino não presta, esse menino não vai dar em nada. Muitos falam isso. Aí o menino cresce, se revolta, não dá em nada mesmo, aí o pai ainda fala, não falei que ele não ia dar em nada? Falou, mas não deveria ter falado, né? Deveria ter abençoado o filho desde cedo. Então se mata também com a língua. E, irmãos, eu estava vendo lá nos vídeos lá do YouTube, no canal lá da igreja, tem um vídeo de 2020, depois eu vou colocar no grupo. Os irmãos, quando tiver um tempinho, quiser assistir lá, é o estudo sobre os pecados da língua. Nós fizemos um estudo assim bastante detalhado mesmo, irmãos. É um estudo assim bastante abençoado na Bíblia, irmãos, na Bíblia. Que a Bíblia compara a língua, né, a 6 coisas diferentes. Aí os irmãos vão ver lá nesse estudo. Eu vou colocar lá no grupo, quando tiver um tempinho, né, estiver lavando vasilha, coloca lá e assiste. E assim, eu estava observando, e esse vídeo é o vídeo que foi mais assistido e visualizado, né, interagido ali, curtido, né, foi esse vídeo, o pecado da língua, irmãos. Foi o que mais foi visualizado lá até hoje, né, do canal ali do ministério. Então depois eu vou colocar, porque é muito importante o estudo sobre os pecados da língua, irmãos, porque através desse estudo a gente começa a tomar uma decisão assim de ter cuidado, controlar mais, porque é algo muito sério realmente essa questão da língua. Então chamar as pessoas desses nomes aí, né, irmãos, abestado, pamonha, irmãos, isso aí é coisa séria para Deus. Isso às vezes pode ser besteira para o ser humano, mas para Deus é uma coisa muito séria. Olha só, observe que
observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem cólera, o ódio e o rancor no coração. Olha, irmãos, antigamente os judeus, quem cometia esses pecados, né? E até esses crimes aí naquele tempo dos judeus lá, chamar o outro de louco, de tolo, de cabeça oca, nomes que parecem insignificantes, mas quem cometia isso, o juízo era ser réu do sinédrio, eles eram julgados lá para o sinédrio, e eles eram jogados no Geena. Geena, no Antigo Testamento, era um lugar onde se jogavam os lixos. E os lixos, irmão, todo tipo de lixo, animal morto, todo tipo de lixo. E lá ficava um fogo aceso. Esse fogo ele ficava aceso o tempo todo e ele nunca se apagava. Por que ele nunca se apagava, irmãos? Ele nunca se apagava porque todos os dias era jogado lixos ali. E tinha muitos vermes ao redor. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o inferno e o verme não morre. Porque vem lá do Antigo Testamento. Esse Geena era um lugar físico, era um lugar real. Existia mesmo lá em Jerusalém. E era jogado ali esses lixos. Então, queimava para sempre, né? Queimava para sempre, não parava de queimar. Isso já representava o quê? O inferno que existe no mundo espiritual. O lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre, irmãos. Muito sério, né? Então as pessoas eram condenadas a isso. Então isso ensina o quê? Se a gente não tiver cuidado com as nossas palavras, ficarmos agredindo o nosso próximo, xingando o nosso próximo, nós podemos ser réu do juízo do inferno, como foi dito aqui na lição. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Coloca aí, Pedro. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Olha só o que diz, irmãos. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou palavra fútil, né, que se falar, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra fútil. Tem aquela coisinha que você acha que é uma besteira. Toda palavra fútil, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Pode passar, Pedro, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Olha, a primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu fiquei preocupado. Eu falei, Senhor, tanta besteira que eu já falei. Tantas pessoas que eu já xinguei, como assim? Por minhas palavras eu vou ser condenado? Só que aí, irmãos, eu entendi o seguinte. Isso é importante. Aí eu entendi o seguinte. O que importa, irmãos, não são as nossas palavras passadas. O que importa são as nossas palavras hoje. O que vai importar são as nossas últimas palavras. Se são palavras de arrependimento, se eu me arrependo, e arrependimento verdadeiro, né? Não é só para se livrar do inferno, não. Arrependimento verdadeiro. Senhor, eu me arrependo por todas as pessoas que eu maltratei. Se as nossas últimas palavras forem essas, nós vamos ser o quê? Justificados. Agora, se as nossas últimas palavras for, Senhor, eu estou aqui, estou quase morrendo, mas eu quero que aquele fulano também morra para lá. Aí vai ser o quê? Condenado, irmãos. Tem um colega de trabalho meu que a gente vive ensinando sobre o perdão para ele. Colega de trabalho, irmãos. Esse colega de trabalho, ele vive arrumando encrenca lá. Aí a gente fala assim, não pode ser assim, fulano. Você tem que limpar o seu coração. Você tem que perdoar. Deus, ele ensina que tem que perdoar. Aí ele fala assim, irmãos, eu perdoo, mas quero que ele queime no quinto dos infernos. Fala desse jeito, irmãos. Eu perdoo, mas quero que ele queime no quinto dos infernos. Eu falei, mas que perdão é esse? Eu falei, mas que perdão é esse, moço? Né? Tá vendo? Irmão, ó, irmãos, a irmã citou, né? Isso é muito sério. A irmã citou. Mas é realmente não tem que orar. Tem muitas palavras ali. Muitas palavras ali, chamar os outros praga, é coisa séria. Tamanha, avestada. Temos que orar, irmãos. Orar porque isso é coisa séria. Entendeu? Nunca aprovei isso, ninguém aprova, né? Orar. E conhece, né? Conhece a palavra. Conhece a Bíblia, irmãos. Conhece a palavra, conhece a Bíblia. Tem um colega meu lá no meu serviço que ouviu uma coisa dessa até hoje não tá. Ele me fala, eu ouvi. E eu nem sabia que não havia nada lá no serviço. Ele tem mágoa por causa da esposa dele. Então temos que orar, irmãos. Orar. Como tornou muito comum, né? A gente pensa que não tem mal nenhum, né? Mas quando vai ver...
Agora a gente evita, né? Agora tem coisa que a gente pensa que não é, que é bobagem. Eu mesmo, às vezes eu me pego assim quando eu vejo, oxe, tu é doido, hein? Aí depois lembro, peraí, doido, não pode também não. Tem que ter cuidado. Porque agora a gente sabe, né? Quando não sabe, ainda tem uma escapatória. Vamos lá, irmão. Ó. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem cólera, o ódio e o rancor no seu coração. Nós falamos que o nosso coração é um depósito, né, irmãos? Nosso coração é um depósito. E a Bíblia diz isso, a Bíblia ensina que o nosso coração é um depósito. A Bíblia fala assim, ó, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente fala, irmãos, aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que está ali acumulado, irmãos, a gente pode até se segurar, mas vai chegar uma hora que a gente vai falar. Porque o coração está cheio daquelas coisas. Por isso nosso coração tem que ser cheio de Jesus, né? Para a gente falar muito, mas é de Jesus. Cheio de bênção, cheio de amor, cheio de paz. Para a gente transmitir essas coisas também para as outras pessoas também. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que vem de fora. O que contamina o homem é o que sai de dentro. Porque dentro do coração do homem está todas as coisas ruins ali. E a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos lá, irmãos. Então a solução, né, é o nosso coração mudado. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado. E este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, sem odiar e sem fazer acepção de ninguém, né? Agora vamos para o subtópico 3, irmãos. Tem 2 tópicos e nós já vamos estar encerrando. A oferta do altar e a desavença. Olha como essa questão é séria. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e de rancor. Tá vendo, irmãos? Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse fato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar, é este nome aí que eu não vou falar, né? Significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5, 24. Portanto, o ensinamento de Nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. A Bíblia fala que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, irmãos, resolva no mesmo dia. Resolva de uma maneira rápida. É resolver rápido, né? Voltando aqui para Caim, aqui está falando da questão da oferta. Não adianta a gente ofertar, tanto aqui financeiramente, né? Como ofertar nossa adoração, nosso louvor, ofertar nossa vida, ofertar nosso serviço. Não adianta a gente ofertar se a gente estiver com raiva do irmão ou o irmão com algo contra nós, né? A gente tem que tentar resolver. Se o irmão não quiser resolver, aí é com ele. Mas cabe a nós sempre tentar o quê? A reconciliação. Não podemos ofertar com o coração sujo. Aí voltando lá para Caim, foi isso que condenou Caim. Porque Deus deu a oportunidade para Caim. A Bíblia vai dizer que Deus ele aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então note que antes de Deus olhar para a oferta, Deus ele olha para o ofertante. Antes de olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Deus olha para o coração do ofertante. Como está o coração do ofertante? Então não adianta nada, irmãos, a gente querer oferecer sacrifício de louvor a Deus com o coração ali rancoroso, sem perdoar com mágoa de alguém, né? Está sendo sacrifício de tolo para Deus. Então temos que procurar resolver todas essas questões. Aqui está dizendo também, irmãos, que nós não podemos ter um relacionamento com Deus se não existir um bom relacionamento também com o nosso próximo. Então já observou que às vezes as pessoas até saem da igreja, né? Sai magoada com algum irmão ou com alguém da igreja e se isola? Se isola no seu mundo ali e não quer saber mais de ninguém? Então, irmãos, não tem como. Aí essa pessoa fala, eu amo a Deus, eu vou servir a Deus em casa, eu amo a Deus. Não, não tem como servir a Deus, amar a Deus, se não estiver amando o próximo também. É igual a história do filho pródigo, né? O filho pródigo amava o pai, mas não estava amando o irmão. Talvez esse teu filho aí, ó, pecou, saiu,
foi pecar aí fora, gastou dinheiro com as prostitutas, esse teu filho. Aí o pai na mesma hora corrigiu, né? Falou, não, esse teu irmão, já não era nem irmão mais dele, né? O irmão do filho pródigo já nem considerava mais como irmão. Ah, esse teu filho aí, ó. Aí o pai corrigiu, não, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, irmão, se isolar, é aquele provérbio que a gente sempre cita, né? Aquele que se isola busca os seus próprios interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Isolar nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus teve alguma desavença na igreja, ou seja, onde for, mesmo que você não continue, mas resolva essas questões, né? Porque não é se isolar e dizer que ama a Deus, mas não ama o próximo. Se não amar o próximo, não tem como dizer que está amando a Deus também, né? Isso é um princípio bíblico, um ensinamento da palavra do Senhor. Subtópico 2, evitando a desavença. Evitar, né, irmãos? Evitar é muito importante. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5, tem relação com os versículos 23 e 24. Mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Depois os irmãos leem de novo, né? Mateus 5, versículo 23, 24, 25 e 26, para não ficarem perdidos. Mas nós já lemos aqui. É aquele que fala assim, ó, vai e reconcilie logo seu irmão. Se lembrar que tem algo, vai lá, vai logo. Não deixa passar tempo não. Né, irmãos? Nós sabemos, irmãos, que tem situações que nem sempre vai dar para se resolver na hora, né? Tem situação que às vezes sai da nossa força ali, não dá para se resolver na hora, né? Mas nós temos que ter cuidado com aquele ditado que diz assim, não, o tempo cura todas as feridas. Às vezes não, irmãos. Às vezes o tempo só faz ali, né, empedrar algo. Aí a mente fica cauterizada, o coração fica endurecido. Então temos que ter cuidado com essa questão do tempo. Não é o tempo que cura. O que cura é o arrependimento. O que cura é o Espírito Santo dentro de nós. O tempo é só o tempo. Não é verdade? Então é o arrependimento. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos, fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último, aí a palavra em grego aqui, né, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um azo. A menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então lá em Coríntios, irmãos, o que estava acontecendo? Os irmãos estavam tendo discussão uns com os outros lá, e no lugar deles resolver, na igreja mesmo, com os santos, com os sábios, com os pastores, eles estavam colocando o irmão na justiça. Estavam indo para a justiça para resolver. Então, ou seja, tirando a questão que poderia ser resolvida na igreja com os santos e levando para os ímpios resolverem, né, fora. Então Deus também condena isso. Às vezes tem irmão, eu já presenciei isso. O irmão já chegou em mim e falou, coloquei o irmão na justiça. Então, às vezes tem irmão, não me pagou, coloquei na justiça. Então às vezes irmão colocando irmãos na justiça também. Então, irmãos, essa palavra nos ensinou sobre o quê? Sobre a questão dos sentimentos, né? O que nós vamos guardar, nos resguardar de sentimentos ruins. A Bíblia fala que o justo ele se ira, sim, mas a Bíblia vai dizer lá em Tiago, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, não fica se irando com qualquer coisa. Seja tardio para se irar, não se ire com qualquer coisa. É isso que Deus quer de todos nós. Eu acredito que através dessa aula e das orações, da ajuda do Espírito Santo, nós vamos ser mais trabalhados nessa questão também do temperamento nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E aí vamos evitar muitos problemas, muitas confusões, né? Porque com o judeu era assim, agora vai ficar aí até pagar até o último centavo, né? Então tem essa questão aí, irmãos, muito sério. Conclusão. Como somos servos de Cristo, como servos de Cristo, que vivemos a verdade do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu não matarás. Então, dever de casa, irmãos, vamos pensar, né? Se a gente tem algo contra alguém, se alguém tem algo contra nós, vamos pedir uma direção para Deus e resolver da melhor maneira possível. Essa é a nossa lição de casa. Próxima lição, irmãos, o casamento é para sempre. Glória